Nós vamos fazer uma viagem um pouco diferente nessa conferência. Quero convidar você a apertar os teus cintos, porque nós estamos prestes a fazer uma viagem inesquecível nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que o nosso avião ele não vai decolar, porque o céu já está na terra, na hora dos novos. Nós estamos aqui entrando numa área de turbulência, e essa turbulência ela é causada por um vento conhecido como um vento impetuoso que vem dos quatro cantos da terra e que vai invadir, inundar o teu e o meu coração. Esse é o momento que o Senhor vai falar conosco, e caso você sinta a necessidade de chorar, de pular, de correr, de gritar, fique à vontade. Numa emergência, máscaras de oxigênio vão cair. Não se preocupe com quem está do seu lado, à esquerda ou à direita, porque essa máscara vai trazer vida para aquilo que está morto. Como foi falado, profetizado aqui, o vale de ossos secos vai tornar a vida nesta noite. Essa é uma noite de ativação, de renovo, de batismo com o Espírito Santo, porque o poder de Deus vai se manifestar de maneira real na minha e na tua vida. Nós fomos atraídos ao Senhor nessa noite. O nosso coração está diante dos céus. Fique atento, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Se você quiser sentar, fique à vontade. Obrigado por essa condução. Que o Senhor continue te usando, te abençoando. Graças a Deus que nós temos mais um pouquinho para aprender junto com o Senhor, para adorar Ele. Obrigado, gente. Que responsabilidade, querido. Eu recebi um aviso no banco. Falaram para mim assim, minha mulher falou ali do lado, falou, você não vai decolar aí, porque é você que tem que compartilhar a palavra. Mas diante do céu na terra é quase impossível a gente não querer continuar nessa ministração, querer continuar nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, onde a presença de Deus ela se faz tão palpável. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Tu és soberano sobre as nossas vidas. Te peço, Deus, que a Tua palavra venha com uma palavra rema, revelada no Teu coração, ao nosso coração nessa noite. Como foi falado aqui, Senhor, nós não temos nada para oferecer. Então que eu não seja, Deus, um instrumento para interferir ou para interromper aquilo que o Senhor vai fazer e falar nessa noite. Use a minha vida, Deus, com poder, com graça, com sabedoria, com autoridade, e que a Tua presença, Deus, seja real no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está feliz, querido? Estou muito feliz de estar vivendo um sonho que começou no coração de Deus. Se você não esteve aqui na noite de ontem, foi o primeiro culto da nossa conferência Céu na Terra, e nós estávamos muito animados e muito ansiosos, empolgados, vou dar a palavra, com o que Deus ia fazer nesse final de semana nas nossas vidas. Nós passamos um período aí de consagração, de busca intensa pela presença de Deus. Então nós tínhamos certeza que o Senhor iria se manifestar. Aleluia. E ontem a pastora Samanta trouxe uma palavra que preparou o nosso coração para que nós pudéssemos desfrutar desse vento impetuoso, dessa presença do Espírito Santo nesse lugar. E hoje eu quero continuar quase que a mensagem de ontem. A pastora Samanta preparou o caminho, ela pavimentou a nossa estrada para os próximos dias que nós vamos ver, as próximas sessões, ministrações dos céus. E ela falava ontem que o primeiro passo é entregar nossa vida ao Senhor. Que
Quando nós entregamos a vida para o Senhor, nós temos uma experiência com Cristo, mas essa experiência ela não é suficiente para nos manter. A experiência com Deus ela vai nos marcar, mas ela não vai nos manter no caminho em direção aos céus. E o Espírito Santo é quem é o responsável por nos conduzir nessa jornada até os céus aqui na terra. O Espírito Santo é que nos faz vencer essa luta contra a carne, sobre os nossos desejos, as nossas vontades, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas e que nós possamos viver aquilo que Deus já sonhou para mim e para você. O pastor Tiago falou aqui ontem que Deus, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. O tema da nossa conferência é o Espírito Santo. Por algum momento nós pensamos até em colocar o nome de Conferência do Espírito Santo, mas nós queríamos fazer a vontade de Deus, e Deus nos direcionou para um tema único, para um nome único, os céus da terra. Essa é a primeira, né, pastor Tiago, de muitas outras que nós vamos viver. E isso nos dá liberdade de todos os anos trazer temas voltados de acordo com o coração do Senhor. E esse ano nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a busca de poder. Nós vamos falar sobre a oportunidade de experimentar a presença e o toque genuíno de Deus nas nossas vidas. Então eu quero que você aproveite esse momento. Nós tivemos aqui o nosso coração rasgado diante do Senhor, diante do altar do Senhor, e que nós possamos aproveitar esse momento para que possamos viver o toque do Espírito Santo. Então, quem sabe você chegou aqui nessa noite cheio de questionamentos na tua cabeça. Quem sabe você chegou pensando aqui, eu quero ir para essa conferência, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero experimentar as coisas que os pastores falam, o que eles vivem, o que eles veem, o que Deus, quando Deus fala, como é que isso acontece, como isso funciona. Quem sabe, querido, você chegou aqui dizendo assim, por que ser batizado com o Espírito Santo? Por que eles falam tanto de falar em línguas? Por que eles falam essas línguas diferentes? E essa noite eu vou trazer dentro da palavra de Deus algumas respostas para essas dúvidas, para preparar o teu coração. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um tempo de ministração, onde você vai poder chegar na ponta do altar e colocar o teu coração rasgado para o Senhor, a ponto de esperar o toque dele, mas para ser tocado pelo Senhor. Como a pastora Samanta falou ontem, é necessário que nós desejemos, nós precisamos desejar o toque do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos nos mover, nós precisamos avançar, nós precisamos dar passos de fé. Então eu quero convidar você a não ficar calado no teu lugar. Esse é um ambiente de adoração, é um ambiente onde o Senhor se move. E nós ouvimos ontem aqui, eu não sei se você acompanhou a live, a gente não fez live, a gente gravou, mas o Espírito Santo é um só. E ontem foi falado a mesma coisa: se retirasse o Espírito Santo de nós, se tirasse Jesus Cristo da nossa vida, nós não teríamos nada para oferecer. Aí você vem, fala a mesma coisa, e eu quero dizer para você, não sou eu quem faz, não sou eu quem fala, é o Espírito Santo de Deus que vai falar no teu coração nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer resposta a todas as dúvidas que você tem na tua cabeça. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, você que trouxe, no livro de João, no capítulo 14, é um capítulo super conhecido, ele virou uma música e fica até mais fácil da gente decorar. Eu vou ler o versículo 16 e 17. Fiquei muito feliz de não ser o primeiro, e fiquei muito feliz de ser o primeiro do sábado, porque eu fiquei sabendo que o culto vai até às 10. Então nós temos bastante tempo. A palavra de Deus diz assim: então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A gente vai correr um pouquinho sobre 3 temas
base, esse é o primeiro, que vai falar sobre o Espírito Santo, a promessa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender um pouco a respeito do Espírito Santo. E eu quero falar hoje sobre a promessa, sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos ter a chance de experimentar o poder de Deus. Quantos de nós temos experimentado o poder de Deus nesse lugar? Quantas curas, quantos milagres nós temos visto e temos testemunho nos últimos dias do nosso meio. Mas Deus tem muito mais para mim e para você. E aqui a gente vai ver Jesus falando a respeito prometendo um Consolador. Quando Jesus fala aqui, ele está usando o termo Paracletos, que significa aquele que anda ao lado de alguém. O Consolador é um conselheiro, é aquele que vai te auxiliar nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos momentos que parece que você não tem para onde correr, que as coisas não vão acontecer, que tudo vai dar errado. O Espírito Santo é o conselheiro, é a promessa que Jesus fez. Promessa de Deus para mim e para você, querido. Além de ser a promessa de Jesus para mim e para você, Ele vai nos acompanhar até a consumação dos séculos, até os nossos últimos dias. O Espírito Santo está conosco e vai nos auxiliar. Além dessa promessa, o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? A gente ouve muito e sabe muito a respeito de Deus, o nosso Pai. Nós falamos muito a respeito de Jesus Cristo, quem nos deu o título de filhos de Deus. E pouco nós conhecemos às vezes a respeito do Espírito Santo. Você vai concordar comigo que de repente em alguma oportunidade da tua vida você estava em algum lugar e alguém olhou para você e disse: você tem alguma coisa de diferente. Eu não sei qual é a energia que você carrega, mas a tua energia ela é muito boa. Alguém já falou isso para você? E quem acha que essa energia boa, ela é o Espírito Santo? Amém, mas não é. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um sentimento, mas Ele é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade. Quando as pessoas olham para nós e falam: você tem alguma coisa diferente, a partir de hoje você vai lembrar e falar: o pastor disse que não é uma energia. A tua energia é boa, a tua aura é diferente, você tem uma luz. Essa luz é o brilho do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Esse poder, ele é do Espírito Santo, não é por força nenhuma. Não é místico. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que ele carrega características de uma pessoa. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês. Eu estou falando. Me ajudem. Está cedo. Eu estou falando e a palavra de Deus lá em Atos vai dizer que Ele fala. Nós vemos a primeira característica de uma pessoa, a pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é falar. É por isso que muitas vezes você nos escuta falar aqui, seja os pastores, seja os líderes de GC, seja o líder do voluntário. O Espírito Santo está falando comigo. O Espírito Santo me falou algo. Por muito tempo a gente demora a entender como é que o Espírito Santo fala. Como é que é isso? Será que é audível ao meu ouvido? Pode ser. Deus já falou comigo. Audível aos meus ouvidos. E eu brinco que quando eu ouvi a voz dele no meu ouvido, é porque eu estava afastado da presença dele, então ele não estava aqui dentro, ele estava fora. Outra maneira do Espírito Santo falar comigo é sentir no Espírito. Mas como que é isso, pastor? Tem coisas que Deus fala: olha, faça assim. E a gente sente no Espírito que precisa tomar uma atitude, porque Deus está nos mostrando
mostrando. Então é necessária essa sensibilidade. E quando nós caminhamos com o Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida cheia do poder, da presença do Espírito Santo, nós começamos a ter essa sensibilidade e a viver uma vida segundo a direção do Espírito Santo. E aí nós começamos a ver os milagres, a viver os milagres e maravilhas. Se nós ficarmos nesse texto, nesse capítulo de João, lá no verso 26, a gente vai ver que o Espírito Santo é responsável por nos ensinar. Você está vendo que o que nós fazemos aqui em cima, nós pregamos, nós damos aula, nós falamos, mas não é por nós, como nós já comentamos. Cuidado para não virar essa mesa em cima de você só. Deixa ela. É o Espírito Santo responsável por nos ensinar. Vai usar pastor, vai usar mestre, vai usar professor, mas é o Espírito Santo que faz nos comunhão, não é você. Lá em Romanos, a palavra de Deus vai nos lembrar que o Espírito Santo é quem intercede por nós. E se nós olharmos o versículo completo, vai dizer que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é capaz de demonstrar emoção, para você colocar coisas que não conseguem se expressar. Precisa de inteligência, precisa de consciência. O Espírito Santo é consciente, é inteligente, a ponto de traduzir para o Senhor aquilo que você não consegue falar, aquilo que não consegue ser expressado por palavras. É o Espírito Santo, promessa, pessoa da Trindade, que vai interceder por mim e por você. É Ele que intercede por nós. Quando faz alguma coisa que você não gosta, você fica triste? Sim ou não? Sim. Entristece? Ou eu falei aquela hora da energia, agora vocês estão não querendo participar comigo. Não é mais pegadinha. Fica triste ou não? Sim. Efésios 4:30 vai falar que o Espírito Santo se entristece. Mais uma característica de uma pessoa que demonstra quem é o Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa que o Espírito Santo faz, que está lá em Romanos também, que é testificar no nosso espírito que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós ouvimos aqui que Ele morreu naquela cruz em meu lugar, em teu lugar, e nós temos acesso livre ao Pai, porque Ele entregou a sua vida no meu lugar e no teu lugar, e isso se dá por obra do Espírito, por meio da fé. Quando Paulo está falando aos Romanos que ele testifica, que ele testemunha, é como se o Espírito Santo de Deus se unisse ao meu espírito, ao teu espírito, e te fizesse entender e convencer você que você é filho do Deus Altíssimo. É Ele que afirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Ah, pastor, mas você falou que lá em Atos, um vento impetuoso. O Espírito Santo não é um vento. Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, mas Ele não é só uma pomba, um fogo, uma emoção, querido. Ele é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós, é uma pessoa da Trindade, e nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos cuidar para não entristecê-lo. Nós precisamos conversar porque Ele fala. Nós precisamos chorar aos pés do Espírito Santo de Deus porque Ele intercede por nós. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo em mim e em você. Aleluia. Como é que você tem vivido a tua vida? Como tem sido os seus dias sabendo que uma pessoa da Trindade, que o próprio Deus vive dentro de você? Como você tem usado os teus olhos? Como você tem usado a tua boca? Sabendo que o Espírito de Deus, o próprio Deus, vive dentro de você. Nós precisamos ter cuidado, querido. O
precisamos entender que quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós recebemos a salvação por meio da fé, através do Espírito Santo, nós precisamos entender que ali é o começo, mas que tem coisa além. Porque primeiro nós somos salvos, depois nós somos batizados. Existe uma continuidade na vida com Deus que o Espírito Santo quer de mim e de você, quer viver uma vida de relacionamento profundo. Deixa eu falar para você, quantos aqui queriam ter a experiência de caminhar com Jesus na terra, como os discípulos tiveram? Deixa eu falar para você então que o Espírito Santo de Deus é para mim e para você o que Jesus foi para os discípulos. Se Jesus tivesse feito essa pergunta aos discípulos, seria diferente. Talvez ele olhasse para os discípulos e dissesse: olha, vocês preferem andar comigo ou vocês preferem ser habitação do Espírito Santo? Eles não sabem o que é ser um ambiente que carrega a presença de Deus. Mas eu e você temos o privilégio de ser esse ambiente que carrega a presença de Deus dentro de nós. Nós temos esse privilégio de termos o Espírito Santo, o próprio Deus vivendo dentro de mim e de você. Aí quando a promessa é feita, você viu como nós lemos aqui, o Espírito Santo está com vocês e vive em vocês. É a promessa de Jesus sendo cumprida na minha e na tua vida, a oportunidade de ter Jesus, de ter Deus, a Trindade vivendo dentro de mim e de você. E isso me faz lembrar de uma frase que eu anotei de ontem. A pastora Samanta falou que a experiência com o Espírito Santo, ela nos marca, mas ela não é capaz de nos manter nessa jornada até o céu. É muito bom saber que o Espírito Santo chegou, que a atmosfera está diferente, e você arrepiar, porque tem alguma coisa acontecendo. É muito bom quando os teus olhos são abertos e você pode ver os anjos subindo e descendo, trazendo as tuas respostas. Mas só isso não é suficiente, querido, para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Deus. É necessário nos relacionarmos com o Espírito Santo todos os dias. Como vai ser a tua vida depois do culto de amanhã à noite, quando essa conferência acabar? É muito bom, é muito gostoso, a gente vem e sente a presença de Deus, a gente é impactado pela presença do Espírito Santo, a gente sente que tudo está diferente. Aí chega na segunda-feira, nós vamos para os nossos compromissos e nós colocamos o Espírito Santo de lado e diz: olha, espera só um pouquinho, Espírito Santo, porque agora eu não posso carregar você comigo, porque eu vou ver coisas que Deus não gostaria de ver, que eu vou falar coisas que o Espírito Santo vai correr de mim. Então espera aqui um pouquinho. Nós estamos aqui trazendo o ensinamento dos céus a respeito de viver o céu na terra, de manifestar o céu na terra todos os dias, aonde nós estamos inseridos. Você vai andar na tua faculdade, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ela carrega alguma coisa diferente, e você vai saber que é o Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, essa pessoa não parece ser daqui, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, mas ela vive umas coisas que não fazem sentido, que parecem loucura aos olhos dos homens. Mas nós que temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, sabemos que só o Senhor é capaz de nos fazer viver milagres como esses, de viver maravilhas, de viver sinais. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Marcou a tua vida, e você continua buscando essa experiência com Deus de novo? Como nós cantamos: faz outra vez, faz outra vez, surpreenda-me de novo. Tem que ser a tônica da vida do cristão, todos os dias, lá no teu secreto, você fala: Deus, acende a chama do primeiro amor de novo, faz de novo, faz outra vez, surpreenda-me de novo. Eu quero carregar os
Espírito Santo todos os dias aonde eu for. Eu quero transformar os ambientes aonde eu chego, porque eu carrego o próprio Deus dentro de mim. Lá no Gênesis a gente vai ver que Deus faz um boneco de barro. É a única coisa que tem a impressão digital de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele sopra a Zoe e a própria vida de Deus dentro daquele boneco, que depois seria conhecido como Adão. A própria vida de Deus foi soprada dentro de mim e dentro de você. E através do Espírito Santo, nós carregamos a Trindade dentro de nós. Então, querido, é o Espírito Santo, não é uma força, não é uma energia, não é um fogo, não é um arrepio. É uma pessoa que precisa e quer se relacionar profundamente com você. Comigo também. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós resolvemos que Ele vai ser o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos o primeiro contato com o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que nesse momento nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é esse que foi uma promessa de Jesus, que enquanto nós estávamos no mundo e não conhecíamos, a palavra de Deus diz que aquele que está no mundo não o conhece, não pode receber. Mas nós que cremos, nós o recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. E aqui começa a nossa caminhada com Cristo. Mas deixa eu falar para você que Deus quer te levar um pouquinho mais além do que isso. Mostra só uma experiência inicial, que é a salvação, mas Deus tem o posterior, Deus tem o depois, e Ele quer fazer com que você chegue nesse ponto de ser batizado, de ser cheio e de transbordar a presença dEle. Aleluia. Existe algo depois. Quando nós olhamos a palavra de Deus, João 20, 21 e 22, coloca para mim esse texto por gentileza. João 20, 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E aí que os discípulos recebem o Espírito Santo. Nesse momento que são regenerados pelo Espírito. A gente vai ver o Espírito Santo de Deus agindo no Velho Testamento. Você vai falar, falar que eu saí daqui dizendo coisa que eu não disse. Nós somos a habitação do Espírito Santo, coisa que no tempo do Velho Testamento não acontecia, mas o Espírito Santo de Deus se manifestou em épocas específicas. Deus tomou pessoas como Sansão, como Ezequiel, que já foi citado. Então o Espírito Santo teve a sua ação ao longo da Bíblia toda. Todo o processo que nós lemos a respeito do Espírito Santo, ele estava presente por ser uma pessoa da Trindade. Mas nós temos esse benefício de sermos regenerados pelo Espírito Santo. Porque quando ele chega, a salvação chega, nós somos selados, e a partir desse momento Ele começa a trabalhar dentro do nosso coração e a transformar aquilo que estava ruim, aquilo que estava quebrado, aquilo que estava abandonado, aquilo que estava cheio de lixo, entulhado, rachado, que precisa de um toque do céu, começa a ser regenerado, transformado pela presença do Espírito Santo dentro de mim. Você, nós passamos a ser uma habitação da presença de Deus, da divindade do céu dentro de nós, e tudo aquilo que estava corrompido começa a ser transformado por obra do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós deixamos e abandonamos as nossas velhas práticas. Ontem foi falado que a carne milita contra o Espírito Santo, e quanto mais nós alimentamos o Espírito, mais nós vencemos a carne. Se você quer vencer a carne, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí lá em Atos 2, depois deles receberem o Espírito Santo a partir de Jesus,
Atos 2,4 vai dizer que algo novo começa a acontecer. Eles passam a ser regenerados pelo Espírito Santo. Mas em Atos 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Ontem nós lemos esse texto. É a partir daqui que as coisas começam a acontecer na igreja primitiva. É a partir daqui que Pedro era explosivo e que talvez não era muito levado em conta por aqueles que o conheciam, começa a pregar cheio do Espírito Santo de Deus, e numa das suas mensagens mais de 3.000 pessoas se convertem e aceitam Jesus como suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas olhavam a Pedro e diziam: não, esse cara aí não pode ser ele mesmo. Até ontem ele estava tirando a espada e arrancando a orelha do soldado, e agora ele está falando de um Jesus, de um Espírito que pode transformar a vida, e ele teve a vida transformada. Então eu quero isso para mim também. E a partir do Espírito Santo dentro de nós, as práticas velhas vão ficando para trás. Sabe aquela rodinha que você estava acostumado a andar? As pessoas vão te empurrar para fora, porque você já não faz mais as mesmas coisas do que elas. Elas vão olhar para você e vão dizer: peraí, alguma coisa aconteceu. Você virou crente, foi? Porque você já não faz mais o que você fazia antes. Ontem nós ouvimos aqui que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não mente mais. Aquele que é cheio do Espírito Santo e roubava, ele não rouba mais. Aquele que é cheio do Espírito Santo e adulterava, não adultera mais. Aquele que é cheio do Espírito Santo e estava enfiado na pornografia, ele venceu a pornografia, porque o Espírito Santo de Deus é maior dentro dele e regenerou a ponto de transformar o que era errado, o que era torto, o que era corrompido. Aleluia. É obra do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, é o primeiro passo, e a salvação ela vai te preparar para o céu. Sim ou não? Amém. Mas é o Espírito Santo que vai te preparar para viver o céu na terra. Se você quer viver o céu na terra, se você quer manifestar o céu na terra, a partir do ponto que finalizar a conferência, você quiser continuar vivendo o céu na terra, vai ser pelo Espírito Santo. É Ele que te prepara para manifestar o céu na terra. E eu creio que esse final de semana será um divisor de águas na minha vida e na tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito Santo vai se apoderar de você nesses 3 dias, a ponto de você andar no shopping e as pessoas te pararem para saber o que é que está diferente em você, para saber o que é que está chamando a atenção em você. As pessoas na tua faculdade vão te procurar e vão falar a vida inteira para você, porque elas sentem que você tem algo diferente, você carrega algo diferente, e esse diferente é o Espírito Santo dentro de mim e de você. As pessoas do teu trabalho, eu quero liberar essa palavra e profetizar sobre você. As pessoas do teu trabalho vão reconhecer Jesus na tua vida, e elas vão querer estar perto de você, porque o Espírito Santo transformou quem você era. A habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o primeiro toque: nós somos salvos, e o Espírito nos prepara para manifestar o céu na terra. Isso significa que nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Isso significa, querido, que nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Significa que nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Falar: Deus, eu quero hoje. Você vai ter essa oportunidade. Vai preparando o teu coração, vai falando para Ele: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Começa a clamar no teu coração. Fala: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter novas línguas sendo destravadas na minha vida. Eu quero experimentar o toque do poder de Deus na minha vida. Eu quero isso para mim. Comece a falar no teu coração e a preparar esse momento para você viver o que Deus preparou para nós nessa conferência. Querido, deixa eu falar para você. Efésios 5,18 vai dizer: enchei-vos do Espírito. Paulo usa aqui uma ação contínua, um verbo no presente contínuo. Sabe isso está dizendo o quê? Que você ser cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, não é um evento aleatório, não é uma conferência, mas é um estilo de vida que precisa ser buscado todos os dias. Aleluia. Precisa ser buscado com constância, com perseverança. Nós ouvimos ontem
Você vê como o Espírito Santo é bom? Que parece que uma palavra ela complementa a outra, por isso que a gente fica aqui citando. Ontem nós ouvimos isso, porque o Espírito Santo ele vai conduzindo tudo na mesma direção. E ontem nós falamos a respeito disso, de nos revestir todos os dias, de vestir de novo, de fazer de novo todos os dias. Por quê? Porque nós temos vontade. Ô pastor Tiago, você tem vontade de levantar, fazer a live semana após a Santa Ceia, 5 horas da manhã? A semana inteira? Não, nem eu. A carne não quer que a gente levante. A carne vai falar assim: fica mais um pouquinho, 5 horas da manhã, você vai trabalhar o dia inteiro. Para que fazer isso? E aí a gente levanta, e a gente ora, e o Espírito Santo de Deus se manifesta, e daqui a pouco termina a live e a gente recebe uma mensagem de um testemunho, e fala: olha, eu estava meio desanimado, mas o que vocês falaram foi tão impactante que entrou lá no meu coração, mudou o meu dia. Eu vou levantar animado, eu vou trabalhar diferente hoje, porque eu senti a presença de Deus aqui na minha casa. Querido, nós não estamos lidando com uma pessoa que não tem consciência, que não é inteligente, que não se entristece. Nós estamos falando com o Espírito Santo, aquele que fala, que conhece o meu, teu coração, conhece a minha e a tua dificuldade, e está disposto a mudar a tua história de acordo com o que você entrega para Ele. E aí você precisa vencer a carne. Você precisa ser mais forte do que ela. Não é fácil. Quem tem vontade de orar aqui? Mas é para ser, ó, viu? Pelo menos todo mundo foi sincero. Ninguém levantou a mão. Cara, o diabo fica lutando todos os dias para tirar você do propósito de Deus. A carne fica lutando dentro de você, dizendo: não precisa, para que fazer isso? Para que orar? Para quê? O que é que você ganha com isso? Deixa eu falar para você de novo: o poder da tua oração não está em quem faz, está em quem ouve. O poder da tua oração está em quem está ouvindo a tua oração. É por isso que as coisas acontecem. É por isso que aquilo que parecia impossível se torna possível pela obra do Espírito mediante a fé. É por isso que aquela porta que parecia fechada e que nunca ia abrir, ela se abre. E quando abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquilo que parecia impossível, invisível, difícil de enxergar, pela presença do Espírito Santo em nós, nós começamos a enxergar aquilo que Deus já fez. Quando nós nos posicionamos, queridos, para viver cheios do Espírito Santo, o inferno vai se levantar, vai tentar parar, mas nós vamos perseverar, nós vamos continuar, porque o Espírito Santo está dentro de nós, está dizendo: segue, porque eu sou teu conselheiro, segue, porque sou eu que te ensino, segue, porque eu sou teu auxílio, segue, porque eu estou aqui do teu lado. Lembra que nós lemos: Paracletos é aquele que anda do lado, que dá auxílio, que presta socorro. O Espírito Santo está te conduzindo todos os dias. O diabo não queria que essa conferência acontecesse. O diabo queria parar todo mundo. O diabo se levantou de diversas formas, bateu no meu carro. Começa o jejum, pode preparar. Fica esperto, muda o teu jeito de viver e de ver as coisas. Começa a ter cautela no trânsito, porque as coisas vão começar a ser alteradas ao teu redor, porque o diabo não quer que você continue batendo no meu carro. Passou mais um pouco batendo no carro da Charlene. Ela bateu o carro. Tá, eu não bati, mas ele... Coisa do Satanás. Para o quê? Para tirar a paz, para fazer você colocar o Espírito Santo para fora, porque aí você fica irado, você fica com ódio, você fica com raiva, e você está de jejum porque veio uma conferência, e você está com raiva e você xinga. Caiu, né, pastor? É igual comer doce daí, né? É igual comer açúcar. O diabo não quer que você continue, que você persevere. Por isso que a palavra de Deus vai dizer várias vezes para perseverar. A palavra de Deus vai dizer em Tiago: orem sem cessar, orem continuamente. A palavra de Deus em Salmo vai dizer: medita nessa palavra dia e noite. A tônica da vida do cristão precisa ser a busca da palavra dia e noite, precisa ser a oração, precisa ser o jejum. Isso tem que ser a pauta diária dos nossos dias.
É como esse tripé que está nos filmando aqui. Tem 3 estacas que estabelecem a vida do cristão e que sustentam a vida do cristão: jejum, oração e meditação da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Medita nela dia e noite. É assim que nós atraímos o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu vejo Deus usar vocês. Vocês oram, as pessoas são curadas. Vocês oram e as pessoas que eram estéreis, mulheres que eram estéreis, ela engravida. Amém ou não? Amém. Temos visto, não temos visto agir do Espírito Santo nesse lugar? Milagres e maravilhas. Aquele que crê em mim fará obras e as fará ainda maiores. Nós estamos começando, nós temos orado. Deus, manda os paralíticos para cá. Manda, Deus, os cegos para cá. Manda os surdos para cá. Manda mudo para cá. Deus, manda quem não fala, que nós vamos orar e eles vão começar a ser curados. Nós estamos orando aqui pela coluna. A coluna está sendo colocada no lugar. Nós temos orado aqui pelos pinos e pelas placas, para que Deus substitua elas por órgãos incompletos, 100% funcionais, e que esses parafusos, essas placas desapareçam, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor vai manifestar o céu na terra através da minha vida e da tua vida. Isso não é só para os pastores, só para os líderes de GC, não é só para quem cuida do estacionamento do teu carro, para você ficar aqui e sentir um arrepio, mas é para mim e para você que estamos dispostos a dobrar o nosso coração diante do Senhor e viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Na salvação, o Espírito Santo vai vir nos habitar, mas é numa vida cheia que nós vamos transbordar a presença de Deus. Quando transborda, Ele alcança aqueles que estão ao nosso redor. Se nós pegarmos aqui o copo e começar, está vendo que tem água aqui? Se eu colocar mais água aqui, vai chegar um momento que ele não cabe mais. E à medida que a gente continua enchendo, esse copo começa a transbordar e essa água vai começar a escorrer. E ela vai derramar por toda a mesa, vai encharcar os guardanapos, vai pegar a Bíblia, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a presença, a habitação do próprio Deus começa a transbordar a presença de Deus, e nós começamos a impactar aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão à nossa volta começam a perceber que tem alguma coisa fluindo de dentro de nós, que está impactando a vida deles, e eles começam a querer aquilo que você tem também. É por isso que nós oramos aqui todos os domingos por aqueles que querem aceitar Jesus, porque vem um da família, e daqui a pouco começa a sofrer uma mudança, uma transformação pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus não quer só te salvar, Ele quer batizar você, Ele quer transbordar você, e você começa a transbordar, e aquela casa começa a ser cheia da presença do Espírito Santo de Deus. De repente tem uma família inteira chegando na igreja, porque alguém transbordou a presença de Deus. Aleluia! Nós estamos aqui para transbordar a presença de Deus e começar a inundar Pinhais, chegar em Piraquara, atravessar as pontes, chegar em Curitiba, transbordando a presença de Deus e vivendo sinais e maravilhas, porque aonde a presença do Espírito Santo se faz presente, os sinais acontecem. Ser cheio do Espírito Santo é essencial para viver o céu na terra, para manifestar os céus na terra aqui. Atos 1:8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Jesus dizendo: vocês serão as minhas testemunhas. Quando nós começamos a transbordar, nós começamos a testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida, e aí as pessoas começam a nos ouvir e a buscar essa transformação, essa mudança. Que nessa noite, querido, nesses 2 cultos, nós teremos mais um ainda já em seguida. Você possa estar com o teu coração preparado para receber poder do alto, porque nós vamos ter um tempo para buscar o Espírito Santo, para que o Senhor se manifeste de maneira sobrenatural no nosso meio. Como nós já falamos aqui, querido, nós
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Se não fosse o Espírito Santo em nós, nós não tínhamos nem por que estar aqui em cima, falando da palavra de Deus, porque quem fala é o Espírito Santo. Então deixa eu falar para você que não tem como viver um Evangelho na força do nosso braço. Não tem como viver um Evangelho na força do nosso braço, porque isso, querido, não vai mudar nada, não vai impactar pessoas. Sabe, ter bons argumentos, ter conhecimento teológico, saber a Bíblia de capa a capa, não vai impactar e transformar ninguém, não vai mudar nada, não passa de uma simples religião vazia, mas o que muda, o que transforma, o que regenera, é o poder do Espírito Santo dentro da minha vida e da tua vida. Então, se tem alguma área que ainda precisa ser colocada diante de Deus, para ser transformada, comece a falar com o Senhor nesse momento, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que vai te transformar, que vai fazer você viver o céu na terra. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu ia fazer uma pose com a foto, não deu tempo. Não dá para viver um Evangelho na força do nosso braço. O conhecimento teológico ele vira raso. O que nos leva a conhecer o Senhor, a ter a revelação do Abba, é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 vai dizer que o Espírito Santo é quem nos guia. Quem sabe você chegou aqui nessa noite perdido, sem saber para onde você vai seguir, qual caminho você deve andar. Quem sabe você chegou aqui sem direção, sem saber como as coisas vão acontecer na segunda-feira, quando essa conferência se encerrar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele é o nosso guia. Ele vai trazer a direção para aquilo que você precisa fazer, uma decisão que precisa ser tomada, uma escolha que precisa ser feita, vai ser feita baseada na direção do Espírito Santo de Deus. Atos 4,31 vai dizer que o Espírito Santo nos reveste de ousadia. É a partir do Espírito Santo no nosso interior que nós podemos acessar o Santo dos Santos, que nós podemos adentrar o véu que já foi rasgado. É pelo Espírito Santo em nós que nós vivemos o Santo dos Santos, que nós nos tornamos o Santo dos Santos, a habitação do próprio Deus pelo Espírito Santo. Nós falamos ontem sobre os dons, é a partir do Espírito Santo. A palavra de Deus em 1 Coríntios vai dizer que Ele é quem dá, conforme Ele quer. É por meio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas você falou Espírito Santo 12 vezes a cada 10 palavras. É porque Ele é o nosso foco nessa conferência, porque o Senhor é o nosso alvo e nós estamos caminhando em direção ao alvo, a uma vida cheia do Espírito Santo, a ponto de transbordar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que os frutos de transformação, os frutos do Espírito, são do Espírito. Lá em Gálatas vai simplificar todos os frutos do Espírito. Nós ouvimos ontem também a respeito disso. Lucas 4, 18 e 19 vai dizer que o Espírito Santo nos prepara para a missão. É Ele quem nos ajuda na fraqueza. Ele é o selo da promessa, como nós já falamos. É o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, Pai, no nosso meio. Tu tens liberdade para agir, Senhor. Tu tens liberdade nessa casa. Nós clamamos os céus neste momento, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo comece a encontrar os corações agora, Papai. Em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Então nós pedimos para que o Senhor nos encha agora do Espírito Santo, para que nós possamos ser convencidos por Ele a viver uma vida que manifesta o céu na terra, porque nós sabemos que ser cheios do Espírito Santo é a única maneira de manifestar os céus na terra, Papai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós teremos o Teu Espírito dentro de nós. Nós entendemos nesta noite que todos podem ser batizados. Nós entendemos pela Tua palavra que todos podem falar em línguas, que
todos podem ser tocados pela tua mão, pelo teu poder. Então, em nome de Jesus, Senhor, ativa a tua fé dentro de nós, a ponto de nós desejarmos, Senhor, e nos rendermos, nos movermos, Senhor, em rendição, para nós entendermos, papai, que não é por esforço, nem por mérito, mas é porque o Senhor nos entregou, papai. Começa a falar com o Senhor agora, querido. Eu vou fazer melhor, eu vou te dar essa chance, essa oportunidade. Nós não vamos ministrar individualmente neste momento, porque nós temos mais um culto na sequência, nós não queremos atrasar. Você vai ter um momento de ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu quero falar para você que isso não depende de homem, não depende de imposição de mão, não depende de ninguém colocar as mãos em você, porque nós já dissemos, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está no teu lugar e você começou a ser tocado pelo Espírito Santo, enquanto a palavra é ministrada, é pregada, eu quero que você levante do teu lugar e venha até aqui à frente, comece a falar com o Senhor aqui, entregue para Ele aquilo que ainda toma lugar do Espírito de Deus na tua vida, aquilo que impede que o Espírito Santo faça morada dentro de você, que você possa abrir mão disso nessa tarde, e que você possa começar a experimentar a presença de Deus neste lugar. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, nós experimentamos essa atmosfera de adoração, então nós sabemos que o Espírito Santo quer te tocar, mas Ele quer dar continuidade àquilo que Ele já começou. O Espírito Santo já colocou um selo na tua vida, mas hoje Ele quer te encher, Ele quer te batizar, e nós vamos orar para que o Espírito Santo comece a tocar a tua vida. Eu quero que você não tenha vergonha, não tenha medo, não fique limitado e preso. Lembra que eu falei? A área de turbulência pelo vento impetuoso, as máscaras de oxigênio caem trazendo vida para aquilo que está morto. Então é a hora de soltar o cinto, sair do teu lugar, tocar na ponta do altar e ser cheio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, papai, eu vou começar a orar. Eu quero que você vá falando com o Senhor e que você vai colocando para fora aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar que essa noite é uma noite de ativação, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, que essa noite é uma noite que as línguas estranhas vão romper, Senhor. Eu quero profetizar que toda frieza vai cair por terra em nome de Jesus. E nós queremos liberar uma palavra de renovo, uma palavra de batismo, de línguas sendo destravadas, de curas, da glória do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer que mesmo sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai nos dará o Espírito se nós pedirmos. Então, em nome de Jesus, Senhor, nessa tarde nós estamos aqui diante do Senhor pedindo a tua presença, pedindo o teu toque, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós entendemos que esse é o tempo de receber mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua glória. Mas nós não queremos ser levados por emoções nesta tarde, Pai. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, nós queremos ser cheios do céu, e nós cremos que o céu já desceu, que o céu está na terra, e que nós seremos transformados pelo teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, comece a agir no nosso meio neste momento, como o Senhor agiu lá em Atos, enquanto todos estavam reunidos em um único lugar. O Senhor começou a se mover e se manifestar, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Comece a descer, Senhor, sobre cada um que está aqui, Senhor, com o coração aberto, disposto e rasgado diante do Senhor, e que nós possamos, Senhor, ter línguas ativadas, dons ativados, visões ativadas, que nós possamos viver curas, Pai, nesse momento da conferência. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter visões, que nós possamos ter sonhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cantamos aqui que rios fluiriam do nosso interior. Então, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser levados por este rio a um lugar onde não tem mais pé, Senhor, aonde nós precisamos mergulhar profundo, em nome de Jesus, porque é nesse lugar que nós nos desconectamos da terra, é nesse lugar que os nossos pés são tirados da terra, são arrancados, Senhor, da natureza terrena, e são posicionados no Senhor, no sobrenatural, na intensidade do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o céu desça, em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar agora nos corações um lugar de renovo, um lugar, Senhor,
nessa noite que é promessa. O Espírito Santo é promessa de Jesus para os nossos dias. Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa e nós queremos nos relacionar com Ele. E nós entendemos que é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Então, Senhor, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo nesse momento. E nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito comece a impactar vidas, a tocar corações agora. Fale em línguas, que você que fala em línguas. Comece a abrir a tua boca e ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui e quer tocar a tua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nós pedimos, vem Espírito de Deus.